Salve Maria Santíssima. Hoje, dia da grande mestra, da grande Mãe Santa Teresa de Ávila, mestra da oração, grande doutora da Igreja. Também dia dos professores, né? Então, a grande missão do professor, sem dúvida, deveria ser ensinar no caminho das virtudes, assim como antecedendo os professores, os pais deveriam fazê-lo, né? No caminho do céu. Santa Teresa comentando o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 4, o rei introduziu-me na adega do vinho e ordenou em minha caridade. Ela vai dizer o seguinte, comentando o Cântico dos Cânticos 2, versículo 4, né? Isso no livro Conceitos do Amor a Deus, que é um pequeno comentário a alguns trechos do livro Cântico dos Cânticos. São comentários místicos aqui. Estando já a esposa descansada, debaixo daquela sombra tão desejada e com inteira razão, que mais resta desejar a uma alma que chega, senão que aquele bem nunca mais lhe falte? Ou seja, a alma já chegou num estado tão profundo de união com Deus, que ela vai mais desejar, senão que aquele bem ele permaneça e não cesse, não se ausente dela, né? Ela pergunta qual outro bem seria maior que isso, precisaria de algo mais? A ela parece-lhe que não há mais nada para desejar. Mas o nosso Sacratíssimo Rei ainda tem muito para dar, ou seja, na nossa limitação parece que já foi nos dado tudo, mas Deus, que não se deixa vencer em generosidade, sempre tem algo a nos dar a mais. Ele que é a eterna surpresa, né? O Deus imensurável, infinito, o eterno amor. Tal como vos tenho dito, muitas vezes, filhas, eu quero que nunca vos esqueçais de que o Senhor não se contenta em dar-nos tão pouco como desejamos. Ou seja, até o nosso desejo, por mais alargado que ele seja, é às vezes um desejo medíocre. A nossa condição limitada, nossa condição criatural, mas Deus, que é um bom Pai, que nos ama de uma forma que chega a nos constranger, né? No bom sentido, ele vai sempre nos surpreendendo, ele vai sempre nos dando algo a mais. Havia místicos que diziam que Deus se sente ofendido quando nós pedimos pouco, né? Porque Deus sempre quer nos dar mais, nos dar em abundância. E continua Santa Teresa de Ávila, né? Eu comprovei-o, ou seja, ela comprovou que muitas vezes ela desejou uma coisa e Deus deu muito além daquilo que ela desejava, muito além. Sem dúvida você já experimentou da sua forma algo do tipo, né? Sem dúvida. Em algumas coisas que uma pessoa começa a pedir, o Senhor importa-se que as mereça e padeça um pouco por ele, mas sem querer ir além do que aquilo que as suas forças pareçam alcançar. Ou seja, às vezes Deus deseja que a pessoa insista pedindo, persevere naquela súplica, naquele desejo, mas Deus não permite que a pessoa trilhe esse caminho de forma insuportável. Mais do que qualquer um de nós, Ele sabe até onde nós podemos ir. Não vamos fazer essa confusão louca. Deus não está vendo? Deus não sabe que eu não aguento? Ele sabe até onde você aguenta. Então, como dizia o grande Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme, meu filho, né? Como fala São Paulo aos Coríntios, Deus não vai deixar que venha tentar que sobrevenha sobre até nós, né, tentação alguma que
a qual nós não possamos suportar. Então, ele vai permitir que a gente padeça um pouco, né? Mas depois ele vem com seu socorro. Aliás, sempre tá, mas aqui depois o socorro fica mais palpável, né? Sua Majestade, porém, pode aumentar-lhes, e em paga daquele pouquinho que se determinou, fazer por ele, manda-lhe tantos trabalhos, perseguições e doenças, que o pobre homem nem sabe o que fazer. Vou repetir, Sua Majestade, porém, pode aumentar-lhes, e em paga daquele pouquito que se determinou, fazer por ele, manda-lhe tantos trabalhos, perseguições e doenças, que o pobre homem nem sabe o que fazer. Sendo ainda muito jovem, aconteceu-me dizer umas coisas semelhantes a estas. Ó Senhor, eu não desejava tanto, né? Ou seja, tantas perseguições, tantas lutas, tantos combates, tantos trabalhos, tantas tentações. Mas Sua Majestade dava força e paciência de uma maneira que ainda agora me espanto como podia sofrer e não trocaria aqueles trabalhos por todos os tesouros do mundo. Então vejam, meus irmãos, Santa Teresa estava falando que ela comprovou isso. Deus dá sempre mais do que aquilo que nós merecemos, do que aquilo que pedimos. Que muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós padecemos e achamos que, Senhor, está me dando tanta coisa, não vai deixar eu respirar não, né? Eu não dou conta. Mas depois de longos anos que essas coisas passam, a gente vai dizer, poxa vida, eu não trocaria esse sofrimento por nenhum tesouro dessa terra. Mas isso quando o sofrimento é oferecido. Eu até falava no grupo de casais, né? O retiro que eu preguei. Mais precioso esse final de semana. A gente pode transformar ou deixar que o sofrimento seja uma titica de galinha ali colocado dentro de um saco furado e não servir para nada, ou a mesma circunstância, situação de sofrimento, ser um grande tesouro acumulado no céu, aonde o ladrão não rouba, o ladrão que é o diabo, os demônios, e aonde a traça, ou seja, o mundo, o pecado, a carne, não corrói. Qual a nossa escolha? Daquele ladrão, ao lado de Jesus que blasfemava, que transformou seu sofrimento em titica de galinha, jogou no saco furado, ou daquele outro ladrão que suplicou misericórdia, pediu ao Senhor que se lembrasse dele e acumulou grande tesouro no reino do céu e, sem dúvida, conquistou ali o coração de Cristo, porque foi humilde, mesmo sabendo a sua grande miséria, reconheceu a grandeza de Cristo. Então, que Santa Teresa de Ávila nos ensine esse caminho de apaixonamento, de confiança, de abandono na divina providência e saber que Deus sempre vai nos sustentar nas provações, nas lutas, nos combates diários, por mais árduos que eles sejam. Se às vezes nos falta vigor no combate, é porque nós olhamos mais para as nossas misérias, para a fraqueza daqueles que nos rodeiam, para a própria tempestade, do que para o Senhor. Quando São Pedro caminhou sobre as águas, é porque ele olhou para o Senhor. Quando ele afundou, é porque ele desviou o olhar do Senhor e focou o olhar no vento e no mar ali agitado. Mas quando ele afundou, ele também novamente gritou para o Senhor, socorre-me, e o Senhor socorreu. Independente da situação, se nós estamos caminhando sobre as águas,
ou se nós estamos afundando, Deus vai nos socorrer. É preciso ter a humildade de pedir ao Senhor seu auxílio. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.